Bom, eu agradeço também o convite, né, de vocês para eu poder estar aqui nesta noite. E falando de um assunto tão especial, né, que é sobre os 161 anos da IPB. Então eu fiquei pensando, tinha tantas coisas que eu posso falar, né, que poderíamos pensar, mas eu fui ver, fazer uma pesquisa de quantas igrejas presbiterianas nós temos no Brasil, né, então numa pesquisa, já de uns 2 anos atrás, já tinha mais de 5.068 igrejas locais e congregações em todo o país. Eu acredito que hoje, 2020, tenha mais do que isso, né? Então, é uma bênção poder ver como que o evangelho expandiu de uma maneira tão preciosa, com tão pouco tempo em que Simonton ficou entre nós aqui no Brasil, né? E eu sempre gostei muito de ler biografias. Então, toda a minha pré-adolescência, minha adolescência, o tempo inteiro eu li muitas biografias de muitos missionários. E isso é assim, uma alegria assim, muito grande, porque foi essas biografias que foram incentivando o meu coração, alimentando dentro de mim o desejo de poder estar me preparando para o campo missionário. Eu saí de Ubatuba com 19 anos para poder trabalhar em missões. E, então, eu tenho uma caminhada boa pela frente, né, nessa área de missões. E posso olhar para trás e ver como que Deus cuidou e abençoou a nossa vida. E eu fiquei pensando em Simonton, né, estava relendo a biografia dele, e eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque ele era tão jovem quando ele começou, veio para o Brasil numa época tão inóspita, de tantas doenças tropicais, e vindo dos Estados Unidos para cá, então, 53 dias de viagem, né, no barco, no navio. Então, assim, ele era tão jovem quando veio para cá, né, com 26 anos. Mas eu dividi em algumas partes a vida dele, assim, para a gente ver, para a gente poder estudar um pouquinho sobre a vida dele, né. Então, a conversão dele foi em 1855, e foi, assim, uma data muito marcante para ele, né, ele tinha 22 anos nesse ano. Mas, voltando lá, no começo, né, ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1833, né, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, de uma família de 11 irmãos, ele era o 11º, né, ele era o caçula. Os pais eram imigrantes irlandeses, presbiterianos também, ali nos Estados Unidos. E em 1846, né, ele era ainda bem jovem, o pai faleceu, e a vida dele já foi assim, com esse baque logo de cedo, né, com a perda do pai. Em 1850, ele fez a graduação, a licenciatura em letras, em 1852. Depois ele ficou 2 anos, depois que ele terminou a letras, ele ficou 2 anos como professor em um outro estado, e longe da mãe, e sem já o pai, né, órfão de pai, e ainda assim ele manteve-se fiel e no caminho mesmo que ele conhecia de Deus, né. Então, eu fiquei pensando durante essa história que eu estava lendo, ele tinha 19 anos quando ele saiu de casa também, e ele, um rapaz jovem, como professor, solteiro, sozinho, num outro lugar, poderia, assim, tão bem desviar do caminho, mas não, ele permaneceu firme. E isso a gente pode olhar para ele e ver que houve realmente ainda ele não tinha tido assim, uma conversão real mesmo de entrega, de profissão de fé e tudo mais, como foi lá na frente.
Então, depois desses 2 anos, ele retorna para casa e na região ali onde ele morava, também a igreja estava tendo, assim, não um avivamento, mas havia um despertamento, assim, espiritual grande pela região onde ele estava, e ele sentiu o coração dele muito inquieto, mas mesmo assim, ele foi e ele queria fazer direito, se matriculou para fazer direito. Mas Deus inquietando o coração dele, né? Então, ele começou a perceber que Deus estava mudando o rumo da vida dele. Então, nesses 2 anos que ele ficou como professor, ele começou a escrever um diário. E esse diário, nesse dia, já com 22 anos, ele escreveu o seguinte: hoje, domingo, eu e mais 22 pessoas fiz minha aliança pública com Deus para ser dele até a eternidade. Então, ele, um jovem com profunda experiência com Deus, logo cedo, tão jovem, né? Então, nesse tempo, como professor, Deus continuou falando ao coração dele, ensinando e dando experiências com ele. Então, na hora que ele percebeu que ele pensou em fazer direito, e Deus foi mudando completamente o rumo dos planos que ele, o Simon, estava fazendo, né? Então, ele se matriculou no seminário com os 22 anos, logo após a conversão dele, em agosto de 1855, ele começa a fazer um seminário, né, de Princeton, e ali e naquela época, e também um dos autores da teologia sistemática que se estuda hoje no seminário, e foi um sermão tão marcante na vida dele, que ele colocou mesmo, que despertou dentro dele o desejo também de ir para missões. Ele não sabia para onde. Então, ele se juntou com um grupo dentro do seminário que orava sempre, e todos esses também tinham um mesmo chamado para ser um missionário, para dedicar a sua vida a missões, né? Então, ele começou mesmo a frequentar essas reuniões de oração com o objetivo de que Deus mostrasse para ele qual local seria, que Deus teria marcado para ele, né? Então, assim que ele terminou o seminário, em 1858, o presbitério dele já formalizou essa questão de que ele queria ser um missionário, e a junta da igreja também já sentou com ele, conversou, e ele já estava determinado, com plena convicção do chamado de Deus para a vida dele, ainda solteiro. E a ordenação dele foi em abril de 1859, e daí já parte para o Brasil. Foram 56 dias de viagem até o Brasil. Mas vocês acham que ele ficou em silêncio durante todos esses dias dentro do navio? Que nada, ele pediu para o comandante permissão para poder pregar ali dentro do navio mesmo. Mas o comandante não deu, então ele conversou com o capitão, foi evangelizando o capitão, foi evangelizando os outros oficiais, os marinheiros também, e diz a biografia dele, a história dele, que aqueles marinheiros eram muito difíceis de conversar, muito, assim, brusco mesmo, naquela vida do mar mesmo, mas que ele foi falando e pregando o evangelho àquelas pessoas, e a tal ponto que muitos chegavam para ele e abriam o coração, falavam do que eles sentiam, né, e Hamilton não perdeu nenhuma oportunidade de pregar o evangelho, de pregar aquele que ele cria, aquele que um dia ele fez a pública profissão de fé diante de Deus, entregando a sua vida, não somente para o ministério, mas para falar do evangelho àqueles que ele encontrasse. Ele, um rapaz jovem de 26 anos, vindo para o Brasil, num tempo que era um lugar tão inóspito, com tantas doenças tropicais, que desconhecidos por eles que vinham dos Estados Unidos.
com enorme expectativa de ver a expansão do reino de Deus nessa terra tão encantadora, o Brasil. Então, ele descreve o Brasil como um lugar encantado. Ele estava realmente encantado com a terra, ele já queria explorar o território, conhecer o povo, e se havia uma tolerância religiosa dentro daqui do país, enfim. Naquela época, o Brasil foi, durante muitos anos, tomado pelo catolicismo. Então, havia, sim, uma perseguição para os protestantes que vinham, né? Muita perseguição. Mas ele estava... isso não era obstáculo para ele, ele estava animado com a ideia de poder estar junto mesmo com o povo que Deus colocou. E ele veio para o Brasil com 26 anos, solteiro, sem conhecer a língua, sem conhecer nada da América do Sul, das doenças tropicais que aqui existiam. Ele veio mesmo porque ele tinha convicção forte de que esse era o chamado de Deus para a vida dele. Então, quando a gente fica pensando nessa coragem que ele tinha, eu sempre falo assim, olha, a coragem, se você entende que o plano de Deus é para você ir, a coragem vem porque Deus é que prepara, que capacita quem vai. Então, às vezes você fala assim, não posso ir porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, ou porque eu tenho medo disso ou daquilo outro. Então, tantas coisas, parece que vem na cabeça que impede você, acha que você é incapaz de fazer o trabalho. Mas isso passou bem de longe da cabeça do Hamilton, e eu posso garantir para os irmãos, como missionário, que esse também é um pensamento que foge de nossa cabeça. Porque sabemos que aquele que chamou é aquele que capacita, é aquele que trabalha na nossa vida, que vai cuidar, que vai suprir as necessidades, que vai nos abraçar com todo carinho, porque é a obra dele. Então, a princípio, nos primeiros meses, ele não conhecia a língua, e mesmo assim, isso não foi empecilho para ele continuar pregando. Enquanto ele aprendia a língua, enquanto ele aprendia o português, e ele pregava para os patrícios dele mesmo, para americanos que vinham de fora, ou de língua inglesa, que ele podia pregar. Então, ele não ficou aqui só aprendendo a língua e sem pregar, mas ele tinha pessoas que vinham de fora, no porto lá, no Rio de Janeiro, que chegavam muitos navios com os marinheiros, pessoas que falavam a língua. Mas ele aprendeu rapidamente a língua, e em 8 meses ele já começou a pregar e a falar na língua do povo, do Brasil, no português. E em 1860, veio um outro pastor, outro missionário, para estar junto com ele. Essa era a intenção, que viesse para ficar junto com ele, que era o cunhado dele, né, casado com uma irmã, o Alexander Blackford, casado com a irmã dele, que chega, só que ele chegou, sim, no Rio de Janeiro, mas ele estabeleceu, fixou residência em São Paulo, né, e em 1861 veio um outro, né, Franz Schneider também, mas não permaneceu com ele ali no Rio, foi para o interior de São Paulo. Então, era para ele realmente ficar ali sozinho. Então, de 59 a 62, foram os primeiros anos dele no Brasil. Jovem, primeiro campo missionário, logo depois da sua ordenação, o primeiro trabalho, né? Então, havia, sim, uma resistência para a fé evangélica nessa época. Só que em março de 62, 1862, a mãe dele estava muito doente, e ele resolveu voltar aos Estados Unidos para vê-la, mas, como sabe, a viagem era muito longa, e quando ele estava indo, a mãe dele já havia falecido quando ele chegou lá. Então, ele ficou mais alguns meses lá. Nesses meses, ele conheceu uma moça chamada Ellen, e quase um ano depois, eles se casaram. E ele ficou, assim, muito admirado, porque
ela aceitou o ministério dele, a vir para um lugar que ela não conhecia, ela nem imaginava que ela ia viver por aqui, mas assim mesmo ela topou a parada de ir para o campo com ele, sabendo que Deus é quem cuidaria, né? Então ele escreveu novamente no diário dele, ele escreveu assim: ofereço minha gratidão a Deus por haver dado graça, coragem e amor a mim, aquela que dei a minha afeição de tal forma que está pronta a deixar amigos, lar, pátria, para compartilhar minha vida e o meu trabalho. Então, 3 meses após o casamento deles, eles vieram para o Brasil e ela ficou, também aprendeu a língua logo, né? Então, em setembro de 63, ele, Simon, formalmente, ele já inicia a primeira escola 63. E em junho de 1864, nasce a primeira filha dele. Aliás, a única filha dele, que ele também coloca o nome da esposa, de Ellie. E só que ela falece 9 dias depois, ela teve complicações no parto e falece, e ele fica novamente sozinho, e agora com um bebê para criar. Então, a gente pensa, puxa, longe da família, sozinho novamente, com um bebê recém-nascido, o que fazer, né? Mas não, ele novamente escreve o diário dele, e ele escreve assim: que Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ela está estendida em seu caixão, na salinha de entrada da casa. Deus a levou tão de repente, que acho que ando como quem sonha. Então, ele novamente coloca para Deus aquela situação em que ele estava vivendo, que não é uma situação que só os missionários que passam, mas é uma situação, sim, que o ser humano vive, que o ser humano passa, né? Mas o coração dele não se rebelou contra Deus. Ele sabia que estava ali porque Deus o colocou e havia um propósito em tudo aquilo que ele estava fazendo e permitindo. Então, em 1864, né, no final daquele ano, Simon encaminha o bebê, a sua filhinha, para o seu cunhado que está em São Paulo, né, e deixa os cuidados do cunhado e da irmã a cuidar da pequena Ellen. E em 23 de outubro de 1964, o cunhado dele também estava no trabalho lá em São Paulo, e ali converte o primeiro convertido. Foi um padre que também se tornou um pastor, que é o José Manuel da Conceição, que leva o nome do atual seminário que tem lá em São Paulo, né, do José Manuel da Conceição. Então, logo depois ele retorna para o Rio de Janeiro e publica um jornal de imprensa evangélica. Em 1865 é organizado o primeiro presbitério, né? E José Manuel da Conceição é ordenado primeiro pastor presbiteriano. Em 1866, organiza o primeiro seminário para pastores brasileiros. Eles queriam formar a liderança brasileira para que pudesse assumir a igreja. José Manuel da Conceição já era ordenado pastor. Então, a sede desse seminário era no Rio de Janeiro. Tinham 4 professores e 4 alunos. Foi como começou esse seminário. Então, hoje fico imaginando, né? Nessa mais de 5.068 igrejas e congregações. Então, nessas igrejas tem os pastores, né? Em algumas congregações também já tem alguns pastores. E quanto que se multiplicou de lá para cá, né? Só que a saúde de Simon
Era boa até então, mas talvez o excesso de trabalho, ele estava sozinho, não tinha uma equipe, e sem uma equipe no campo, realmente o trabalho é dobrado, é difícil, né? E em 67 ele foi acometido de uma febre, e naquela época a febre amarela estava muito forte ainda no país. Então ele viajou para a casa da irmã, né, do cunhado também missionário em São Paulo. Ali ele se tratou, tomou todos os cuidados possíveis, mas ele veio a falecer em 9 de dezembro de 1867. Até os últimos momentos, a esperança dele estava em Deus. Então, chegou no Brasil com 26, 8 anos de ministério no Brasil, como missionário, implantador de igreja, 8 anos de ministério, e faleceu com 34 anos, ainda jovem, né? Um ministério, uma jornada tão rápida que ele teve entre nós, entre o nosso país. E eu fico olhando para a nossa igreja presbiteriana e fico lembrando assim, nossa igreja é fruto de um missionário. Então a nossa igreja, sendo uma igreja missionária, vem de um missionário que largou a sua vida, largou o seu país, a sua família, os outros 10 irmãos que ficaram para trás, e tendo uma experiência tão dolorida após a outra aqui no país, somos frutos, todos nós, de um trabalho missionário. Então eu fico pensando na tamanha responsabilidade da nossa igreja com a área de missões, porque eu fui fruto também da minha igreja, no trabalho de escola dominical, ainda criança, né? E hoje estou já há mais de 30 anos no campo missionário também. Então, e quando nos envolvemos com a vida em missões, nós olhamos, levar outros a conhecerem a Cristo. Nós vamos levar coisas que é para a eternidade e que às vezes passa despercebido por nós, né? Queremos ter as coisas, não vejo nada de errado, mas às vezes acumulamos coisas que não vão ser importantes para nós. Nós não vamos levar conosco, mas o que nós vamos levar conosco? Sermos o bom perfume de Cristo, e só seremos o bom perfume de Cristo se nós temos contato com Ele, diariamente contato com Jesus, nossos devocionais com o Senhor, nossos momentos de oração com o Senhor. Então, isso vamos levar junto conosco. Então, antes ainda dele morrer, ele escreveu uma última coisinha no diário de Simeton. Ele escreveu assim: fazendo um retrospecto da minha vida no último ano que agora se encerra, tenho que condenar-me, posso falar que fiz o trabalho melhor que pude, mas será que eu fiz? Será que eu posso ir para o céu? Que Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Será assim sempre comigo? Tive tantas perdas. Quantas vezes as minhas devoções foram formais, apressadas ou perturbadas por pensamentos, por planos para o dia a dia que eu tinha coisas para fazer. Para o pecado muitas vezes confessados e lamentados, Deus tem mantido o seu poder sobre mim. Que me dera ter um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias, meus pecados. Quem me dera ter um coração totalmente de Cristo. Quando eu li essa parte no diário dele, eu fiquei pensando, puxa, ele fez tantas coisas, e assim mesmo, ele ainda sentia que deveria ter feito mais. Então, parece que vamos fazendo, mas ainda fica faltando algo, né? E ele fala assim, quem me dera ter um coração ainda mais totalmente de Cristo.
Mas o nosso coração é um coração falho, a nossa vida é uma vida falha. Nós continuamos pecadores, mas sabemos que Cristo é que nos renova cada dia, que as misericórdias deles que nos sustenta cada manhã. Então, essas foram as últimas palavras de Simeon, né, no diário dele, que deve ser riquíssimo em experiências, mesmo sendo tão jovem, ele teve experiências profundas com Deus. Vocês já experimentaram escrever o dia na sua vida, que Deus tem mudado as respostas de oração? Então, isso faz uma mudança tão rica na nossa vida, que depois a gente pode olhar, ler, puxa, como é que eu fiz isso? Como é que eu pensei assim? A gente vai fazendo uma reflexão da nossa vida, né? Nós sabemos que a nossa vida aqui é uma vida que é passageira, ela não é para sempre nesse mundo, né? Nós temos uma vida por vir, nós estamos passando por aqui, e por aqui nós temos que deixar o nosso fruto de vida com Deus. E como é que tem sido a sua vida com Deus? Quais são os frutos que você tem dado através da sua vida, né? Simeon teve outras oportunidades e ele deixou para trás. Então, esse é um jovem. E a gente nem pode falar que jovem não pensa, não leva a sério, porque isso não é verdade. O jovem leva a sério. Eu também fui muito jovem para o campo, convicta da minha vida com Deus, das coisas que Deus podia fazer na minha vida, convicta do chamado de Deus para pregar o evangelho, embora que missionário não é só aquele que vai, aquele que fica em casa, que fica na igreja, que trabalha com a igreja, que tem um trabalho formalizado já, que tem o seu trabalho, tem os seus estudos. O bom perfume de Cristo está em todo lugar. Então, o cristão é verdadeiramente um missionário, porque o ir de pregar a todas as nações, a toda criatura, é para mim e para você. Uns foram chamados, como o Simeon foi, como eu estou dentro do quilombo agora, onde há vidas que estão esperando ouvir falar de Jesus. Então, isso é uma vida que é a nossa vida de cristão. Não, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu estou no campo, né? Eu estou fazendo aquilo que Deus propôs, porque já estava escrito para a minha vida. Mas eu faria isso também, de pregar o evangelho, mesmo se eu não estivesse no quilombo, né? Porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida como cristãos. Mas eu queria destacar algumas coisas da vida de Simeon como um jovem, que quando a gente lê sobre a vida dele, a gente vê uma característica nesse jovem perseverante, que era a piedade. Ele tinha uma vida de devoção com Deus, uma vida devocional com Deus, uma vida de oração com Deus. Certamente ele tinha uma vida ativa como jovem também. É lógico que nós não podemos comparar hoje e a época de 1840 e 50, o ano, a época em que ele estava vivo, que são situações totalmente diferentes, mas ele era um jovem ativo. E ele teve uma vida de santidade também, porque com 19 anos ele foi para um outro lugar, longe da mãe e órfão do pai, que ele poderia fazer o que ele quisesse, longe da vida da igreja, que ele conhecia, que ele foi criado. Então ele estava livre, ele podia escolher a vida que ele quisesse. Mas não, ele procurou buscar a Deus, ele procurou amar a Deus, servir e manter as experiências com Deus. Então, a gente vê nesse jovem, no Simeon, aos seus 19, 20 anos, uma vida de perseverança na fé, né? Um jovem piedoso que buscava as coisas de Deus, que procurava viver, naquela época, uma vida santa. Então, uma das coisas que na biografia dele destaca muito era o caráter que ele tinha. Então,
O reverendo Elben César, onde eu peguei algumas coisas da biografia de Simonton, ele destaca que o caráter é algo mais importante do que a obra que ele fez, porque ele viveu aquilo que ele pregou. Então, a vida dele era muito mais vista, lida, porque, não sei se vocês percebem, mas a nossa vida, ela é levada, percebida, ela é observada muito mais do que nós falamos. Porque nós podemos falar alguma coisa e não viver aquilo que falamos. Nós podemos fazer isso. E uma das experiências que eu tive entre os indígenas e também entre os moçambicanos é que eles não conhecem a Cristo pelas suas palavras, mas eles procuram ver Cristo na sua vida diária. Então, entre os indígenas em Mato Grosso do Sul, eles olhavam como que nós tratávamos os filhos dele, as crianças, eles olhavam se nós os visitávamos, e se nós comíamos e nos envolvíamos entre eles. Então, pregar a Jesus era se misturar com ele de tal forma que ele se sentia que nós fazíamos parte de um grupo só. Então, eles que precisam ler na vida de vocês, na nossa vida, Jesus. Então, como é que você vai falar de algo? E Simonton foi muito dedicada nessa questão da vida dele com Deus. Então, quando ele faleceu, ele deixou a igreja com 86 membros. Já tinham formado o primeiro presbitério, né, do Brasil, ali no Rio de Janeiro, e já tinham 86 membros que congregavam ali na igreja. E quando a irmã dele viu que realmente Simonton não ia sobreviver àquela doença, ela questionou ele, assim, e agora, como é que vai ser? Você não está bem, não tem como curar você, como é que vai ser o trabalho que você começou lá no Rio de Janeiro? São 8 anos só de ministério, como é que vai ser agora, daqui para frente? Então, Simonton virou para ela e disse que o trabalho é de Deus, e que os frutos sairiam daqueles que estavam ali até então, e que multiplicaria. Então, quando eu olho para mais de 5.000 igrejas hoje no nosso Brasil, e passaram 161 anos, né, desde que ele se foi, eu vejo como a obra de Deus cresceu. Aquela mensagem foi levada para tantos outros. A igreja aqui de Ubatuba também foi trazida por alguém que veio do Rio de Janeiro. Então, o evangelho se espalhou. Então, o evangelho andou. E para que o evangelho ande, as pessoas precisam ter abraçado esse evangelho com todo o amor, com toda a convicção na fé, porque havia perseguições para com os cristãos, para com os evangélicos naquela época. Então, tinha que ter uma conversão genuína, verdadeira, para que pudesse realmente que o evangelho se espalhasse. Então, Simonton foi um exemplo de uma vida dedicada ao trabalho de Deus, e o tempo dele foi por 8 anos, mas o trabalho que ele fez perdurou até hoje, aos nossos dias, e por conta dessa dedicação dele, do cunhado dele com a irmã no estado de São Paulo, então houve uma expansão do reino de Deus no Brasil. Então a nossa igreja cresceu, mas hoje eu fico olhando para as igrejas, fico olhando para as tecnologias, que eu não sou contra, mas ela tirou muito do eu fico preocupada com isso, porque nós não podemos substituir
essas coisas, como eu estava falando com a Regiane um pouquinho antes, né? Porque o gostoso é estar em comunhão, o gostoso é poder estar junto, um com o outro, compartilhando experiência, orando um com o outro. Mas graças a Deus, porque hoje estamos longe e estamos tão perto, né? Então, fazemos parte de um corpo e nós podemos nos comunicar, podemos olhar e ver a maneira como Deus tem nos ajudado. E eu fico pensando, em vários lugares ainda há hoje perseguição. No Brasil não há essa perseguição tão forte quanto as pessoas como houve no passado. Eu não sei se daqui para frente, se as coisas mudarem, vão ter isso. Mas se houvesse uma perseguição, você estaria preparado para enfrentar diante de Deus a sua fé, permanecer firme na fé, firme na palavra, em Deus? Então, isso é algo para podermos pensar, porque outra característica do Samson que eu marquei aqui é a coragem dele na vida missionária. Ele sabia que vinha para um país estranho, um país com muitas doenças diferentes, né? Então, muitas pessoas perguntavam, questionavam ele sobre isso. E ele falou assim: muitos desejam ficar. Não seria a minha obrigação de ir? E é verdade. Muitos querem ficar. Mas se Deus está me chamando, não devo ir? Então aquele povo precisa. Aquelas pessoas estão precisando, estão morrendo sem Cristo, sem conhecer a palavra. Então, nós não sabemos quem é, quem não é do Senhor. A missão que Ele nos deu é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Né? A promessa de Deus é de estar conosco todos os dias da nossa vida, de passar conosco todas as situações. Nós podemos nos apegar a esta palavra e fazer dela a nossa força, a coragem para ir para desafios maiores. Quando eu fui para a missão Kaiowá, com 19 anos, minha mãe falou que eu poderia ir por 1 ano. Meu pai também tinha falecido quando eu tinha 15 anos, então ainda estava recente. E quando meu pai faleceu, eu achei que eu nunca ia ter coragem na minha casa. Mas Deus abriu as portas para eu ir, e quando Ele abriu, eu abracei e nem lembrei do que eu tinha pensado antes. E como minha mãe falou que era para eu ficar 1 ano, no final de 1 ano eu retornei para casa. E um dia, sentada junto com ela, conversando, ela falou assim, eu estava de férias, ela falou assim: você não vai mais, né, Lígia? E eu falei assim: mãe, depois que a gente está no campo, que a gente vê a necessidade das pessoas, que a gente vê a carência daquelas pessoas, que a gente vê a pobreza espiritual daquele povo, não posso voltar para casa, ficar no bem bom na minha casa, com a minha família, com a minha igreja, e trabalhar na igreja. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso, mas depois que a gente passa por essa experiência, a gente nunca mais é o mesmo. A gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer levar o evangelho a essas pessoas. Quando eu trouxe a memória, a volta da biografia do Simonton, eu fiquei pensando em todas essas coisas que passaram comigo também, que ainda passam comigo também. E de ver como que a mão de Deus age de uma maneira tão sobrenatural na nossa vida. Mas olha, essa experiência qualquer um pode passar, desde que entregue a sua vida nas mãos de Deus e diga: Deus, faz da minha vida o que o Senhor quer. Na minha profissão, aonde eu estou, o Senhor pode usar a minha vida. Ele vai usar a sua vida onde você está.
E se ele falar, vá para a Índia, ele vai abençoar, te dar todas as condições, te preparar, te fazer corajoso, porque ele vai junto com você. Então, nesses 161 anos de IPB, eu dou muito graças a Deus pela vida de Samton, porque ele deixou um legado importante na sua história. E é um legado para a eternidade, né? Vidas realmente se colocaram à disposição do Senhor. E tantos outros pastores missionários estão espalhados em todos os lugares, né? A nossa igreja tem a Junta de Missões Nacionais, tem a APMT fora, e tem levado muitas pessoas a conhecerem a Cristo através desse trabalho. Irmãos, nós fazemos parte de uma igreja que quem começou foi a disposição de um jovem de 26 anos que veio e trabalhou afincamente 8 anos da sua vida, morrendo jovem, e que hoje a gente pode olhar para trás e agradecer a Deus pela vida deste homem que nos trouxe a palavra de Deus. Então, vieram outras pessoas também, mas esse foi marcante porque faz parte da nossa história como igreja. Então, ele teve uma resignação forte na sua vida. Com tantas lutas que ele passou, ele permaneceu firme. Então, isso é um desafio para vocês, jovens. Eu sou muito grata a Deus por ele ter me chamado tão jovem também para o ministério. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, porque não existe uma vida mais gostosa, melhor, não sem dificuldade, não sem problemas, que é andar no centro da vontade de Deus. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, abençoando os sonhos de vocês, os planos de vocês, e lembre-se, coloque primeiramente Deus nos seus planos, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu queria convidar vocês agora para fechar seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus pela vida de pessoas como Samton, que veio e que deixou um legado importante na nossa igreja e o Evangelho, a nossa língua, para nós.